Brasil. Boa noite. Eu sou Capitão Abiel, à minha direita, Oficial Yamagan. e à minha esquerda. E sou o irmão Ariel. Nós somos Israel unido em Cristo. Somos israelitas. A Bíblia fala que moreno, gente negro, latino, índio nativo, brasileiro, são o povo escolhido de Deus. Nós somos israelitas por meio da Bíblia. Okay? Aqui nós falamos coisas que estão na Bíblia que a sua igreja não fala. Que a sua igreja não fala. Ok? Hoje eu quero falar de religião pura. Por quê? Em este mundo há muita religião, muita crença, muita filosofia. Filosofia católica, cristã, testigo de Jeová, right? Jeová, testigo de Jeová, bautista, né? Mas a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia que Cristo foi um cristão. Você não vai encontrar que Maria foi católica. Você não vai encontrar José ficando em testigo de Jeová. Você não vai encontrar nenhuma classe de religião na Bíblia. Agora sim, a Bíblia fala de cristão, sim, mas era como uma palavra vulgar em contra de discípulo. Entendeu? Por exemplo, a mim aqui na América me chamam preto ou negro. Talvez uma pessoa toma essa palavra um pouco ofensiva. Assim mesmo era a palavra cristão na Bíblia. Eu vou ensinar um momento. Vê Atos, capítulo 11, versículo 26. 26. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez a palavra cristão. Por quê? Porque estes discípulos falavam como Cristo. Então, a maneira que você fala, aí eles se associa a pessoas por meio de uma pessoa. Entendeu? Por exemplo, a mim não falam, a mim me chamam americano. Ok. Por quê? Porque eu fico na América. Mas esse não é meu nome. Entendeu? Eles falavam a discípulos cristãos primeiro em Antioquia. Não o resto do mundo não falavam cristão. Entendeu? Em Antioquia foi a primeira vez que falavam, que já chamavam a discípulo cristão. Por quê? Porque falavam como Cristo. Isso não é uma religião, era como um nome que tirava a eles para falar eles são cristãos. Por quê? Por meio que como eles falam da Bíblia. Eles falam como Cristo, eles são cristãos. Ou como era a filosofia. Entendeu? Filosofia de Cristo. E eles são cristãos. Veja Atos, capítulo 26, e versículo 22. Um momento.
Empieza el 15. 15. Ah, li- não. Desculpa. Porque é uma situação larga. Veja o primeiro, versículo 1. Ok. O livro de Atos, capítulo 26, versículo 1. Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Sua própria gente, judeu, nós somos judeu. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro, somos as gentes escolhidas de Deus. Somos judeus. Ok? Siga. Moralmente sabendo que eu tenho conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois desde a mocidade, que haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele era fariseu. Fariseu, ninguém em pessoa pode falar em contra fariseu, mas Cristo falou em contra de fariseu. Ele está falando que ele ficou fariseu, uma pessoa que ele sabe da lei da Bíblia. Entendeu? Go ahead. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar. 12 tribos de quê? Israel. Entendeu? Go ahead. Servindo a Deus continuamente. Servia a Deus continuamente. Entendeu? Eu quero que você escute as palavras que eu estou parando. Okay? Eu estou para servente. Entendeu? Falou 12 tribos. Ok? Leia. Noite e dia, por essa esperança, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Porque ele matava judeus simplesmente por a lei. Porque ele faleceu. Entendeu? Okay? Versículo 8. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite dos mortos. Entendeu? Eu quero que você Bem tinha eu imaginando que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. A santos, que está falando de santos? A santo não é Yemayá, Obatalá, Xangô. Ele está falando santos de Israel. Entendeu? Ele não está falando de santos que eu, há um tempo, pensava que era santo, como estátua de Xangô, Yemayá, Jemanjá, Obatalá, Caridade do Cobre. Esses são deuses ajenos. Estranhos. Deuses estranhos. E um momento, tem paciência, porque você está aqui nesta aula para você aprender religião pura. Entendeu? Esse é o nome da aula. Religião pura. Eu entendo que nós ficamos em espiritismo, ficamos em santeria, ou coisas assim. Eu quiser que você ponha atenção um momento para pensar que é o que Deus quiser que você faça hoje. Entendeu? Porque eu sei que em Brasil eles estão com muito ofendido se você fala em contra uma religião. Por isso eu faço esta aula hoje para você, para que você entenda por que há tanta religião, mas todo mundo não está fazendo a coisa de Deus. Por isso nós temos que falar religião pura, que é israelita. Pero não, escuta melhor para ver o que a Bíblia fala. Leia. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ele recebeu
autoridade para quê? Para encerrar muitos dos santos ou muitos gentes de Israel. Ok? Go ahead. E, quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, Castigando. Go ahead. os obriguei a blasfemar. E, enfurecindo demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, o rei viu no caminho luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. So agora ele está explicando o que passou, como ele mudou de perseguir a judeu para agora ensinar Cristo a judeu. O mesmo judeu que estava seguindo a Cristo. Go ahead. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava: Porque lembra, ele era fariseu. Fariseu, você ninguém pode falar em contra fariseu, mas Cristo parou a ele e ele, eu vou ensinar outro caminho. Go ahead. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque é muito difícil para você ter sua pé a dar em contra de quê? Aguilhões. Isso machuca a você. Entendeu? Se você vai dar aguilhões com sua pé, você vai ficar muito doente por isso. Né? E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cristo tinha que parar a ele e falar: Ei, você vai morrer se você sigue. É eu, Cristo, que você está fazendo coisa em contra. Entendeu? Leia. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te pareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha contra das coisas que tens visto, como daqueles pelas quais te apareci ainda. Leia isso outra vez, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te pareci por isto, para te pôr por ministro e... Ti para si? Para te pôr por ministro e... Um momento. Okay. Para te pôr... Apareci Ok. por isto. Porque, ok, leia. Ok. Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daqueles pelas quais que apareci ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Agora, ele está falando em como, para quê, para que propósito ele está mandando a Saulo, porque ele fez que cambiara seu nome o nome originalmente era Saulo, mas ele mudou seu nome para Paulo. Paulo. Ok? Siga. Okay. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente pelo que ele viu. Hoje, você não vê muita coisa. Somente vê nossos homens negros falando a Bíblia, falando que você é a gente escolhido de Deus. Realmente, nós estamos aqui para ensinar coisas que sua Bíblia não fala,
Mas está em você para seguir o que esta Bíblia fala, que é religião pura, entendimento pura. Não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo por nada disso. Simplesmente escuta o que a Bíblia fala, porque sua igreja não está falando o que a Bíblia está falando. Entendeu? Ele está roubando a você. Por isso eu falo, isto é uma religião pura, para que você aprenda. Go ahead. Porque esta é uma visão. Esta é uma visão. Mas você tem que não ficar desobediente à visão que você está aprendendo agora. Go ahead. Versículo 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judeia, e aos gentios. Ok, leia sobre 20. 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia. Aí ficava a judeu. Judeu, lembra? Eu vou fazer uma aula disto. A primeiro é Reino do Sul, que é judeu, Benjamim, Levi. Depois é Reino de Norte, que é aí nós ficamos. É Efraim, Manassés, Asher, que Asher é Brasil, e a norte parte de América do Sul, ok? Que é Equador, Colômbia, Venezuela, assim, entendeu? Get that for a moment. Okay? Para aí um momento, vamos explicar a Asher um momento. Em Gênesis ou... Yeah, hold on. Go to Deuteronomy 33. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24. E de Aser diz: bendito seja Aser com suas filhas, agrade a seus irmãos e banhe em azeite a sua pé. Brasil tem sua pé em azeite, ok? Fica sua pé em azeite. Você tem petróleo, ok? Isso é historicamente, profeticamente, está falando disso, ok? Go ahead. O ferro e o metal Ferro ou metal, go ahead. será a tua calçado, Right. e a tua força será como os teus dias. Right, porque aí o Brasil fica muito forte. Você está falando de metais, coisa que pode fazer como é a país rico. Get Genesis 49 and 20. Uma das coisas, um dos recursos mais exportados que os portugueses sacaram ou conseguiram de Brasil foi ferro, foi metal. Muito ferro. Muito. E eu acho interessante também porque o nome hebraico de Brasil é de ferro. Barazal. Barazal, Esse é o sim. nome original de Brasil. Barazal é ferro. All right, go ahead. 49 e versículo 20. O livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 20. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Por quê? Porque Brasil fica em comida muito delicada. Pão de queijo, muito delicado. Se você empieza a comer, você é muito suave. Suave? Sim, suave, sim. Muito suave, muito bom. Muito Gostoso, bolo, muito coisa doce. É bem fancy.
Entendeu? É só o que está falando. Okay? Uhum. Versículo 20. De Azer, o seu pão será abundante. Muito pão, muito pão. Okay? E ele dará delícias reais. Delícias reais. Delícia de quê? De reis. Entendeu? Isso é porque as reis ficavam muito, muito... No, o melhor. Comiam o melhor. Você vai tomar seu tempo a fazer desenho e pão de queijo e tudo isso muito pequenino, entendeu? Com muito carinho, delicadeza. Muito Delicadeza, bem enfeitada, as comidas, os doces, como Sim. minha esposa fazem muitas coisas como isso. Bem enfeitadas, coisas, uma delícia. Sim. Muito Você delícia. pode ver os restaurantes brasileiros, eles traem a carne com diferente, muita carne, abundância de carnes, de comida, churrasco. Churrasco. Sim. Muito bem, muito carinho. Tomar sua carinho, sua sim. carne. Ok. So, daí, regressa a Atos. Agora, só a Gentiles está falando de Reino de Norte. Ok? Por isso, em 20, ele falou isso. Atos capítulo 26, versículo 20. Ok. Atos capítulo 26, versículo 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, So, ele falou a Reino do Sul. Ok? e por toda a terra da Judeia, e aos gentios. Depois, ele foi a gentios. A gentios não é só... Às vezes, a gentios está falando de outras nações. Mas aqui ele está falando de gentios de Israel. Por quê? Porque ficamos espalhados no mundo. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 1. Para que você entenda o que eu estou falando. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, Da saúde. Aí está falando a israelita. Mas esse israelita é gentios. Isso porque estão falando, eles chamam gentios. Por quê? Porque fomos israelitas dispersa no mundo em escravidão. Ok? Go back. Para que você entenda, religião de Paulo era uma secta muito forte, muito a la letra. Mas Cristo mudou a Paulo. Para quê? Para entender a maneira de Cristo, religião pura. Mas ele é israelita também. Ok? Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia e aos gentios, que se emendassem e se convertissem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Arrependimento. Agora ele está falando de religião pura. Okay? Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Por quê? Porque Moisés havia falado que você tem que fazer a sacrificação de animais, mas Cristo mudou disso. Ele é Cordeiro de Deus. Okay? Ele morreu por nós. Ele é sacrifício último. Último holocausto. Muito bem. Ok? Hoje você não tem que fazer mais sacrifício. Okay? Sacrifício agora é você fica com fome, faz a jejuar. Isso é sacrifício.
Ok? Sacrifício internal. Ok? Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como aos grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ok? Porque ele está falando que por a maneira que a gente, judeu, quiser matar-me a mim, por eu falar a verdade, eu estou falando que eu era fariseu primeiro. Mas Cristo ensinou que não mais Velho Testamento, ou seja, sacrifício de animais. Eu tenho que seguir a Cristo, porque Cristo está falando de religião pura. Ele está falando de israelita ainda. Ok? Mas ele está falando, não faz mais sacrifício. Pero, a gente quiser matar a Paulo, por quê? Ele matava, porque ele era fariseu. 2, agora quiser matá-lo mais, por quê? Porque ele está falando em contra de Moisés, é uma maneira ou outra. Pero aqui ele está falando para arreglar o que ele está falando. Você vai ver. Né? Atos, capítulo 26, versículo 23. 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo é um volume do livro. Isso é o que a Bíblia está escrito. Get it real quick. Cristo falou, eu venho em um volume de livro. A Bíblia falou de mim. Isso é o que Cristo falou. Got it? Good. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Então se diz: eis aqui venho, no princípio do livro, está escrito de mim. Está escrito de mim. Está escrito de mim. Isso é o que Cristo está falando. A Bíblia está falando de Cristo. Desde o princípio. A princípio mesmo está falando de Cristo. Um momento. Para que você entenda mais. Porque ele falou, quando ele regressou da morte, ele regressou para falar de esto. Vea Lucas, capítulo 24, versículo 27. O livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Empieza de 25. 25. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Ele havia regressado da morte, entendeu? Pero ele está falando disso, ok? Ele lhes disse: os nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padece estas coisas e entrasse na sua glória? Era necessário para Cristo morrer por nós. Por quê? Porque ele tinha que vencer a morte. Ele tinha que vencer a morte porque a ovelha, você saiba da ovelha, entendeu? Uma ovelha não vai mover se não vê a outra ovelha mover. Entendeu? Você tem Uma gaiola. Uma gaiola. Fica as ovelhas aí. Se eu venho e abro a porta para a ovelha, uma ovelha vai e logo a outra ovelha vai venir. Ele foi. E vão ver todas. Somente fica para fazer uma movida, mas a outra vai seguir. Cristo é ovelha maior, Cordeiro de Deus. Ele tem que morrer para logo viver e logo caminhar a vencer a morte, para que nós podemos fazer a mesma. Ok?
Eso porque era necessário para ele morrer. Por quê? Porque como fica, pensa bem, era Pedro. Ele ficava na mar. E ele viu a Cristo andando na água. Pedro falou: Maestro, se é você, chama-me a mim para eu ir a você. E ele falou: bem, tá bom. Ele pôs o pé no mar, turbulente. Logo ele começou a andar, mas por falta de fé, ele começou: Cristo! E que ele falou: você, nossa, agora mesmo houvesse começado a andar na água. Desde esse tempo, se ele ficava com fé, porque Cristo nasceu como você e eu. Nós só temos esse poder para andar na água, mas não tem por quê? Por falta de fé. Cristo falou: eu sou ovelha, eu sou cordeiro de Deus, eu vou andar na água, para ensinar a eles que podem fazer a mesma. Não, agora não estamos preparados para isso. Por isso, digo ok. Próximo, depois, quando eu regresse, eu vou ensinar como andar na água. Porque, e é verdade. Por quê? Porque ele falou isto, um momento. He said, far greater. Momento, ele falou isto. João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, e versículo... empieza de 12. 12? Ok. O livro de João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aqueles que creem em mim também farão as obras que eu faço. Que obras Cristo faz? Ele curou a gente cego, gente que não pode falar, gente doente em toda parte de seu corpo, lepra também. Ele deu comida a 5.000 gente. E logo ele fala isso. Lê outra vez. Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não é todo para somente crer em Cristo. Você tem que fazer coisa para Cristo. É como um matrimônio, entendeu? O matrimônio, você não pode pagar uma casa falando: eu te amo, eu quero a você, eu gosto de você. Ok, tá bom, você me quer, você me ama, ok, tá bem. Mas tenho que pagar a luz, tenho que pagar a renta. O aluguel. Aluguel, você tem que pagar isso também. Sim, amor, eu sei, mas eu te amo. E amor conquista todo.
Sim, ok. Mas não conquista dinheiro que você tem que pagar. Ok? Então, para amar a Cristo, não é simplesmente você, Cristo, eu abro meu coração para você. Não. O que mais você tem que fazer? Ok? Aqui, não só amamos a Cristo, mas precisa a falar como amar a Cristo. Porque Deus ama você todos os dias. Como? Ele tem aliento em suas pulmões. Tem fôlego, tem ar nos pulmões. Right. Você tem isso, você tem ar aí. Você respira muito bem. E às vezes você olvida que você está respirando. Você não tem controle sobre. Oh, sim, ok. Você controla, pero logo você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o seu coração. Ok? Mas você olvida de Deus cada dia. Cada dia. Por isso, ele falou isso. Yeah? Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, Se você crê em Cristo, você tem que fazer coisa para Cristo. Não simplesmente falar, eu creio. Você tem que trabalhar. Como Deus trabalha por você, você tem que pagar a Deus com seus atos. Eu quero falar uma coisa, capitão. A vida eterna, conseguir a vida eterna, né? Uma das coisas mais grandes, mais preciosas da vida, do mundo. Como uma pessoas, nós somos como povo, pensamos que a vida eterna vai vir grátis. Yeah. A coisa mais valiosa do mundo inteiro não vai vir grátis, irmãos. Você tem que trabalhar por sua vida eterna. Esse pensamento cristianos das igrejas está muito ruim, muito errado. e as igrejas falam assim: a única coisa que tenho que fazer é crer. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Tem que fazer as obras também, né? Yeah. Lea? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. So você vai fazer coisa que? Obras que Cristo faz. Go ahead. E as fará maiores do que estas. Que? E as farás maiores do que estas. Maiores que Cristo? Cristo falou isso. Pero para uma pessoa para um homem chegar a esse nível, você tem que fazer trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que sofrer. E você tem que fazer muita coisa. Como o quê? Sendo um exemplo para Israel. Moreno, latino, índio nativo. Okay? Brasileiro. Go ahead. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muito bem. Agora, vamos regressar a Atos. Sabe? Ok. Lucas. Yeah, 24 and 25. Ok. Lucas, capítulo 24, versículo 25. E ele lhes disse: os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padece estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés E começando com Moisés e por todos os profetas. e por todo o profeta em el Velho Testamento,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ele está explicando coisas, porque falou aqui, que? Lê outra vez. The law I come in the volume of the book. Leia essa outra vez. Ok? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ok? Porque a escritura falam de ele. Isso é porque a Bíblia fala isto. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então diz: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Cristo falou que a Bíblia está falando de ele. Ele explicou toda coisa na Bíblia, no Velho Testamento, falando de ele. Ok? Let's go back. John, right? Was it John? Acts, I'm sorry, Acts. Acts 24. Mhm. Começando com que versículo? 26. 25. Ok. Atos capítulo 24, versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhes desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falar. Chapter 26. Oh, Desculpa, um momento. em versículo 21. Ok. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ok, so ele falou coisa de Moisés. Ele falou tudo isso. Ele falou a verdade. Ele falou religião pura. Mas por isso nada mais a gente quiser matar a ele. Falando a verdade, vai venir morte. Religião pura. Por isso eu falei em princípio, escuta um momento, porque estamos falando de a Bíblia. Mas quando nós falamos da Bíblia, é um problema. Porque estamos falando coisa pura. Sua igreja vai falar coisa de negócio. Empresa. Porque a Bíblia é uma empresa. Por isso eu falo, todo mundo. Bem-vindo. Todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tem dinheiro. Essa porque eles falam, todo bem-vindo. Porque quiser dinheiro de todo mundo. Go ahead. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, o potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade de um são juízo. Religião puro. A gente vai falar, nossa, você sigue falando da Bíblia. Eu quiser que você fale que está ficando na sua mente. Minha mente não tem nada a ver com nada, porque eu não sou nada neste mundo. A palavra de Deus é todo. E eu não quiser falar mais do que eu penso que é correto. Eu quero falar o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é mais correta que eu. Entendeu? Essa é a razão porque eu falo assim. Por quê? Porque quiser falar
religião pura. Muito trabalho que nós temos. Nós temos muito trabalho que fazer. Não temos tempo para gastar em outra coisa no mundo. Porque o mundo está infectando a minha gente brasileira. Para de sofrer. Católico, cristão, toda religião que não é pura. O que você prefere? Que você prefere? Um copo de água suja ou um copo de água pura? Eu quiser uma água pura. Você precisa religião pura. Porque cada religião que está na igreja hoje é contaminado com filosofia de homem. E a Bíblia fala isso, agora mesmo isso fala. Veja Isaiah. Hold what you got. Isaías. Isaías 34, versículo 16. Livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falarão, nenhuma outra faltará, porque minha própria boca ordenou, e seu Espírito mesmo as ajuntará. Isso é religião pura. Mas, isso é o que passou. Veja Isaías 29. E versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com sua boca. Com sua boca, E é com seus lábios me honra. porque eu amo a Deus, eu amo a Cristo com todo o meu coração. A mulher, você não pode ficar com calça. Calça, isso. Calça. Você não tem, a mulher, na Bíblia fala, a mulher não pode ficar em calça. Deus me ama como eu bem. A Bíblia fala em Deuteronômio 22, versículo 5, que a mulher não pode ficar com traje de homem. Também homem não pode ficar com roupa de mulher. Cada pessoa que faz isso está abominação a Deus. Mas você ama a Deus, eu amo a Cristo com todo o meu coração. A Bíblia fala isso, agora é um problema. Não. Você está em interpretação privada. Você. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus juntou a Bíblia para que você aprenda e escute e aprenda e viva a Bíblia. Mas aí a Bíblia fala isso. 13 outra vez? Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e é com a sua boca, e é com seus lábios me honra. Eu amo a Deus, Deus Todo-Poderoso. Você saiba toda oração. Padre nuestro que está no Filho, santificado seja o seu nome. Muito bem. Você fica aí. Por quê? Porque você aprendeu isso em cristianismo, em santeria, em espiritismo, em toda religião, não importa qualquer. Toda religião fala a mesma coisa, right? Leia. Mas em seu coração, em seu coração, se afasta para longe de mim. Espera um momento, porque toda religião tem uma Bíblia, sim? Mas sua mente está longe de Deus. Por quê? Porque não está ficando no Espírito de Deus. Você não está ficando numa religião pura.
Hoje foi o primeiro dia que você aprendeu que você não pode ficar em calça. Mulheres. Eu não posso ficar na calça? Oh, não. Você não pode ficar em um biquíni na praia. Oh, não. Agora todo mundo se foi. Okay? Natal não está na Bíblia tampouco. Natal não está aí. A Bíblia não fala que ele nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia fala de Natal para não uma coisa boa. Não a maneira que você pensa. Não como o nascimento de Cristo. Eu vou falar isso de sábado. De Natal. Okay? Natal é fatal. É uma camisa. Primeira camisa. Ok? Natal é fatal. Go ahead, read it again. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor E seu temor para Deus, seu temor para Cristo é quê? Para comigo consiste só em mandamentos de homens. Como Natal. Natal não está na Bíblia. Mas homens falam que você tem que ficar em Natal, 25 de dezembro. Mas não está aí na Bíblia. Você pensa, Natal, um homem branco entra em sua casa para deixar regalos, presentes. Come on. Isso é uma pessoa que luta por dinheiro para que seus filhos pensem que outra pessoa faz o que você fez. Come on. E ele não tem respeito para você depois. Em duas maneiras. Eles fazem porque sabem que vai receber algo, um presente. Em cima disso, que é pior. Você ensina a seus filhos para não falar mentira, mas você mente a seus filhos falando de um homem santa, ou Satã. Santa, Satã. Um homem que vem em sua chiminé. Chimney. Damn it. I'll find it. Um momento. Por quê? Porque falam em Santa Claus. Santa Claus. Homem gordo, branco. Alright. Right. Ele entra em uma chaminé. Chaminé, sim. Right? That's how you say it? Chaminé. Chaminé. Chaminé fica quê? Na chaminé, que fica? Fogo. Satã. Santa. Ok? Yeah. Santa, Satã. Momento, um problema. Mas sábado eu vou falar mais de Natal. Natal é fatal. Esse é o nome da aula. Read that. Atos, ok. Okay. Atos, capítulo 26, versículo 26. So, a religião pura é o que falou em Isaías 34, 16. Você tem que buscar em essa Bíblia. E você tem que encontrar coisas que nunca vai desviar a você de seu caminho. Entendeu? Mas gente que dá precepto ou leis dele mesmo, eles ficou com esta Bíblia e fez um negócio. Não, uma empresa com a Bíblia. Isso não é religião pura. Por isso, você vê a católico, Vaticano e todo esse problema, agora estão aprendendo que as sacerdotes tocando menino, tocando freira, ok? Muito sexo e droga e toda essa coisa. Isso não é
religião pura. A palavra é negócio também, porque é negócio, sim, porque as igrejas fazem assim, porque muitas das igrejas só querem seu dinheiro. Eles querem dinheiro na mais. Dinheiro. Okay? E não ajuda a público. Okay? Não ajuda. Go back to Acts. Atos, capítulo 26, versículo 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse a Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a mim, a que me faça cristão? Cristão. Por quê? Porque Paulo estava falando como cristão. Ele é israelita. Para que não pense errado. Pensa bem. Ele falou, por pouco eu fico fazendo cristão. Crendo em Cristo. Não cristão como religião. Entendeu? Porque cristão não é religião. Para ficar cristão, você tem que seguir a Cristo. Cristo não era cristão, porque Cristo não sigue a Cristo. Cristo seguia seu Pai, Deus. E ele fazia os mandamentos. Mas para você ficar cristão verdadeiramente, você tem que seguir a Cristo seguindo seus mandamentos. Você tem que fazer esse trabalho. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 1, outra vez. Porque a maneira que nós falamos é para fazer a você cristão. Você a lembrar que você é israelita. Para você ficar cristão, você tem que seguir a Cristo. Pero seja como seja, você é israelita. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro. Gente escolhida de Deus. Vocês são israelita por sangue. De nacionalidade. Você é israelita, mas você tem que seguir a Cristo, seus mandamentos também. Go ahead. Okay. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ok, só ele está falando a quem? Ele está falando a todo mundo. Ele está simplesmente falando às 12 tribos de Israel que ficam no mundo inteiro. Que está aonde? Aonde ficam eles? Dispersas. Dispersas no mundo inteiro. Por quê? Por meio de escravidão. Go ahead. Eles falaram servente, sim? Servente de Deus. Vê a Levítico, capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versículo 55. Porque os filhos de Israel me são servos. As 12 tribos de Israel. Lê outra vez. Porque os filhos de Israel, os filhos, ou 12 tribos de Israel, me são servos. Servos, ou serventes de quem? De Deus. Go ahead. Meus servos são eles. Meus servos são eles. Ninguém mais no mundo pode servir a Deus, somente israelitas. Por mais Bíblia que outro gente de outros países. Eu estou falando de gente da Europa, Portugal. Gente que não é israelita. Porque a única israelita são moreno, latino, índio, nativo, brasileiro. Eles são israelitas somente. Mas estamos dispersos no mundo inteiro. Pois sim, há
gente diferente em outras partes do mundo, mas se é gente de Europa que não é israelita, ele não é servente de Deus. Leia. Diz: meus servos são eles, que tirei da terra de Egipto. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. So, a servente é israelita. Agora, leia em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2. Para que você saiba que israelitas são a gente que é dispersa no mundo inteiro. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Várias tentações. Porque, ficando em religião pura, você vai cair em quê? Em tentações. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Um momento, para que você aprenda que é uma tentação. Diferentes tentações. 13. Yes, sir. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vos tentação, senão humano. Perdão. Não veio sobre vos tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que os possais suportar. Você não é escravo a sua pecado. Esse é outro camisa que eu vou fazer. Você não rouba minha ideia para ser camisa. Okay? A pecado, você não pode ficar escravo de sua pecado. Não fique escravo a sua pecado. Se você saiba que você está fazendo pecado, você tem que lutar em contra do pecado. Por quê? Porque não só quiser ficar em religião pura. E você tem que ficar puro aos olhos da gente. Por mais que a gente lute ou peleia com você, que fale, você sempre está falando Bíblia e tudo. Eu lembro que você fazia droga. Eu lembro que você era o adúltero. Eu lembro que você é a fornicação. Eu lembro que você é uma pessoa má. Mas você cambiou. Você é arrependido. Agora você vai andar como israelita. Você vai andar como Cristo, porque Paulo passou a mesmo. Os judeus quiseram matar a ele, porque eles lembravam quem era antes que Cristo. Você era Saulo, agora você fala Paulo. Eu lembro de você, você matou muitos judeus. Eu tenho uma escritura para você, Quer? capitão. Segundo Eu gosto quando eles vêm com outra escritura que não tenho. Por quê? Porque hace essa espada muito mais afilada. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passarão. Eis que todo se vê novo. o problema é que às vezes nós quiser meter a mão em coisa velha. Ok? Leia essa outra vez. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passarão. Eis que todo se fez novo. Um momento. Porque aí na Bíblia fala de uma coisa que... Porque eu falei que às vezes nós chegamos aí a coisas velhas outra vez. Quando você faz arrependimento, você tem que lutar para não regressar não poder regressar a pecado outra vez. Mas o mundo
o livro fala que você, homem justo, vai cair 7 vezes. Depois tem que levantar. Yeah, get that. Got it? Read. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo, So, o justo vai cair 7 vezes. Por mais respeituoso que homem ou mulher fica, uma maneira ou outra você vai cair. Go ahead. e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Você tem que levantar e tem que lutar. Ok? O diabo anda por todos os lugares. E às vezes por fraqueza. Nós vamos cair. Pero mais você tem que lutar. Tem que lutar. Muito luta. Por quê? Porque agora o diabo sabe. O diabo sabe que está vindo a fim para ele. E vai a lutar muito mais forte que você. Mas você tem que ficar mais forte que ele. Okay? Nossa, onde fica isso? Eu mesmo tinha esse pensamento antes de venir a esta congregação, que eu não tinha perdão de Deus, mas o bispo Nathanael, ela leu esta escritura para mim. Mateus 12, versículo 31. Mateus 12, versículo 31. Ela leu esta escritura para mim e me deu a fé novamente. Me deu as ganas de voltar a servir ao Senhor. Leia isso. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Todo pecado será perdonado. Você tem que ter fé nesta escritura. Não, a blasfêmia quer dizer que você fala que Cristo é um homem branco, você fala que a Natal é cristiano, é uma coisa boa. Você fala que é possível que as mulheres podem ficar com calça. Essa é blasfêmia, falando em contra. Falando mentira. Exatamente. Cambiando a pura religião. Mudando a pura religião que fala na Bíblia. Ok? Mas São Mateus 12, 31 fala que todo pecado pode ser perdonado por Deus. Se você não pode ficar em suas velas formas. Você tem que mudar de suas velas formas. Okay. Vea Eclesiástico, capítulo 34. E 23. 34, 23. Eclesiástico, capítulo 34, versículo 23. Edifica, Edifica, outro destrói. outro destrói. Que proveito vão tirar senão fadiga? É gasto de tempo, gasto de labor, gasto de dinheiro. Para que você vai fazer trabalho para que outra pessoa venha e derrumbe, destrua sua obra? Gasto de tempo. Para que serve isso? Reza, Reza outro maldiz. e outro maldiz. Você fala, Deus Todo-Poderoso, pensa em mim, eu oro que você ajude a mim, isto e outro. Você fala isso. De quem o soberano escutará a voz. Leia outra vez. Reza, Reza, amor, Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a mim.
Outro maldiz. Depois você fala, ei, ô, que tá falando com você, desgraçado, todo... Você acaba de orar a Deus e agora está maldizendo com sua língua? Go ahead. De quem o soberano escutará a voz? Que Deus vai escutar? Ele vai escutar sua oração ou vai escutar o que você falou? Não, você tem que saber como falar. Go ahead. Se alguém se purifica do contato com um morto Agora, uma pessoa que está em contato com um morto, e de novo o toca, ele se lavou sua mão. Lavou. com sabão. Sabão? Com sabonete. Sabe o quê? Sabonete. Sabonete? Yeah. Sabonete. Tudo bem? Água, toalha. Agora fico limpo. Limpo. Agora eu vou tocar a morte outra vez. Para que lavar sua mão se você vai tocar a morte outra vez? Leia outra vez. Se alguém se purifica do contato com um morto e de novo toca, de quem lhe vale a abulação? Para que você lavou sua mão se você vai tocar a morte outra vez? Go ahead. Assim, um homem que jejua por seus pecados Você tem que jejuar por seus pecados. Go ahead. e continua a cometer as mesmas faltas. Por quê? Por que nós ficamos fazendo as faltas? Por quê? Por isto. Um momento. Essa é a razão porque nós ficamos fazendo mais pecado. É por isto. Hebreus capítulo 11. You get it. Hebreus capítulo 11 e versículo 25. Hebreu capítulo 11, versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pecado é isso gosta a gente a ficar em pecado. Veja Eclesiástico, capítulo 19, versículo 5. Ok? Pecado, a Bíblia fala. O pecado é uma adrenalina. Right, uma droga. Go ahead. Eclesiástico, capítulo 19, versículo 5. Quem se alegra com a iniquidade Iniquidade está falando de pecado. Iniquidade. Go ahead. será condenado. Se você tem prazer em iniquidade, você vai ser condenado. Go ahead. Quem odeia a tagarelice Agora, se você se assegura a não ter esses prazeres de iniquidade, escapa ao mal. você vai ter uma corona. Isso é para você. Ok? O problema é que o pecado é gostoso. É adictivo. Que é uma droga. É uma coisa que você gosta. Quem não gosta a tomar uma coisa que não é de você? Eu gosto disto. Logo, é para minha casa. Nada viu? Nossa! Você não precisa de outro leão. Você tem 10 leões Não, na eu casa. quero este leão. Leão, minha casa agora. Nada viu? Nossa, eu vou levar a minha casa agora. Todo mundo quer dizer uma coisa grátis. Quem quer pagar para coisa? Eu quero essa computadora grátis. Todo mundo quer tudo grátis. Okay? Mas se você não tem prazer em essa coisa, você vai ter uma corona na sua vida. E essa vida vai ser eterna. Isso é o que a Bíblia fala. Mas a sua igreja não fala essa coisa. Você falou que todo
queremos coisas grátis. Igualmente, queremos a vida eterna Oh, grátis, sim. sem a pura religião. Não, você tem que... É um trabalho a resistir a pecado. É importante de entender que sua religião pura vai te custar alguma coisa. É claro, vai te custar alguma coisa. Fé, você precisa de fé, você de seguir os mandamentos, e por isso sua religião pura vai te custar alguma coisa. Mas todo mundo não quer isso, só querem tudo isso grátis. Mas a Bíblia fala assim que vai te custar alguma coisa. Tem que seguir os mandamentos de Deus. Assim é. Assim mesmo é. Mas você tem que lutar. É um trabalho. Todo mundo quer prazer na sua vida. Seja por droga, seja por masturbação, seja por roubar, seja por adultério, fornicação, seja por qualquer coisa. Mas todo mundo pensa que Deus, você pode fazer 6 dias de pecado, mas o último dia você, Deus, me perdoa, eu amo você. Mas depois que acabe sábado, agora outra vez, há pecado outra vez. A placer outra vez. Deus não viu? Eu sou israelita. É vagabundo ou preguiçoso? Quando uma pessoa é preguiçosa, não quero fazer nada. Esse é nosso povo. Nossa gente são muito perezosos, muito vagabundo. Com todo, não somente com a religião pura, com a economia. Esse é o problema, que não entende, eles não entendem a religião pura. Porque nunca em sua vida escutaram esta coisa em sua vida. Nunca. É agora que está aprendendo elas. Okay? Você tem que, para você ficar em religião pura, você tem que olvidar o que você sabe agora e aprender outra vez a verdade. Porque a sua igreja não está falando, ele não pensa em essa coisa. Você aprendeu que a mulher não pode ficar em calça. Em nenhuma parte eles falaram em sua igreja, falaram essa coisa. Mas agora é tempo para aprender e a ficar fazendo a palavra de Deus. Daí, vê a Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sua tentação diferente. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenho, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria... Agora, se você fica com falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não os lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Vê a Salmo, capítulo 111, versículo 10. Então, se você quiser sabedoria, pergunta a Deus. Deus, eu preciso sabedoria. Salmos, capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pero para você receber essa sabedoria, você tem que ficar com temor de Deus. Esse temor vai parar a você a pecar, a ficar em iniquidade. Por quê? Porque você vai pensar em Deus primeiro. Ok? Às vezes você não quiser pensar em Deus e você faz prazer em pecado, em iniquidade. Depois você, uma pessoa se sente, nossa, eu sinto como basura. Ok? Você tem que lutar para não fazer pecado.
Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Para você ter sabedoria, você tem que saber que bem entendimento de quê? Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu labor permanece para sempre. Ok? Você vai permanecer para sempre. Se você saiba, há uma palavra, Provérbio. um provérbio. Minha pai falava muito. É que escuta a velho, chega a velho. Ok? E isso é muito velho, a palavra de Deus. Mas se você escuta essa palavra, você vai chegar a velho. Estava falando com minha esposa sobre este versículo também, que o seu entendimento da Bíblia é de acordo com sua obediência à palavra de Deus também, às leis de Deus. Então, Deus abre a sua mente para entender o que está falando com você, mas tem que obedecer. Assim mesmo. Veja Provérbio, capítulo 1, versículo 1 a versículo 3. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução de entendimento, a justiça, Entendimento, justiça, o juízo juízo, e a equidade, equidade. Mas para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. hoje não, os homens jovens, não, eles falta isso. Como eles faltam? Porque não tem religião pura. A religião fala que agora um homem pode casar com outro homem. Sua religião, isso está na Bíblia. É cristianismo, fala essa coisa. Agora nossa imagem, homem negro, está destruído. Por isso, por como o estado do mundo está ficando hoje. Agora, não malinterprete. Eu estou falando que a imagem negro, imagem latino, imagem brasileira está destruída. Por quê? Por deixar a fazer coisa fora da Bíblia. Se você fica fora da Bíblia, você está ficando uma religião impura. Mas se você lê e aplique o que você está aprendendo, aí a sua imagem vai ser muito forte. Okay? Mas você tem que saber o que fazer com esta Bíblia. Okay? Você é israelita e você tem que ficar nos mandamentos. Go ahead. Provérbio, capítulo 2, versículo 1 a versículo 6. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendimento adquirir sábios conselhos. Sabedoria faz que você cresça. Okay? E um homem de entendimento vai a receber conselho de sabedoria, okay? Sábios. Okay? Para entender provérbios e sua interpretação. Por quê? Porque a igreja não está fazendo que você interprete a coisa na Bíblia. Alright, go ahead. Como também as palavras dos sábios e as suas adivinações. Go ahead. O temor do Senhor é o princípio de ciência.
empezar de ciência, outra maneira de falar sabedoria. Go ahead. Os loucos Os loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. a igreja não está dando, não está falando instrução, está falando Deus é amor, Deus ama você, dá-me seu dinheiro. Ok? Não está falando coisa que está na Bíblia, não está falando coisa para ajudar a nosso povo. Por isso, eles ficam com muito dinheiro, com muito casa, mas a congregação fica pobre, com fome. Come on, man. Abre a olhos. Go ahead. Daí, ve a Provérbio, capítulo 2, versículo 1. Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, Oh, um momento. A igreja não está dando a palavra de Deus. Por isso você não aceitou a palavra de Deus, porque não estão falando a palavra de Deus em sua igreja. Go ahead. filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, Sua mente, esconde sua mente. Tem escondido profundamente em sua mente os mandamentos de Deus. Go ahead. para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, E se você clama, se você pede a Deus por sabedoria que você não tem, go ahead. e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, como tesouros escondidos a procurares. Você tem que buscar isto como se fora prata. Você não pode pensar, quedar aí, Deus, eu preciso sabedoria. Onde está Deus? Deus está tarde. Você tem que buscar como se você busca prata. Go ahead. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, Porque Deus dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. mas você não sabe aonde fica a boca de Deus. Aonde fica a boca de Deus? Aí na Bíblia. Você tem que buscar na boca de Deus para encontrar prata, ouro, entendimento, sabedoria. Você não vai encontrar sabedoria na boca de seu pastor. Você vai encontrar. Eu vou deixar aí. Ok. Go back to Tiago. Capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Liberamente. Se você pede e aplica, você tem que lutar, tem que trabalhar para Deus, para que você aprenda. Você vai receber, mas você tem que trabalhar. Good. E o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Como você em diferente religião. Um ano você é budista. Outro ano você está ficando em para de sofrer. Outro ano agora é católico. Outro ano você está ficando em uma igreja católica ou cristão. Diferente coisa, não saiba de onde vai. Agora eu vou a espiritismo. Agora eu vou a voodoo. Agora eu vou a paleiro. Come on. Esse é nosso. Eu conheço meu povo. É assim. Você está buscando Deus. Estão tratando de buscar Deus. Mas você não está buscando na Bíblia. Você vai vir a buscar em filosofia, em diferentes lugares. Aí, lá, aí ou ali. Aí, ali.
diferente coisa. E você fica confusão. Go ahead. Não pense tal homem que recebe... Um momento. Vea Hebreo, capítulo 11, versículo 1 a versículo 3. Lembra, falou de fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por quê? Porque você tem que pensar como você vai lutar contra no mundo. Okay? Muita gente fala, nossa, para você fica muito aí na Bíblia, você tem que ter mais alegria em sua vida. Eu não posso ter alegria na minha vida, a condição da minha gente. A minha gente fica sofrendo, né? Eu tenho que fazer um exemplo para eles. Por quê? Porque não há exemplo. Eu tenho que andar na água como Cristo para ensinar que eles podem andar na água também. E a água, eu estou falando, é água pura, religião pura, palavra de Deus. Go ahead. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de quem era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E, por ela, depois de morto, ainda fala. Falou como? Por meio do seu sangue que estava na terra. Isso é fé. Hoje em dia, capitão, né? Nós vamos ensinar às pessoas, ao povo, como nós vivemos nossa vida própria. O mundo crê que o homem preto, o homem latino sempre tem que estar abaixo, sem ordem. Não fica em sua família, não fica cuidando de sua família. Nós só somos exemplo de fé. Não? Nós estamos em contra da forma que o mundo vê aos pretos, aos brasileiros, aos latinos. Em contra-sistema. Em contra-sistema. Nós só somos fora do normal. Os homens israelitas, hoje em dia. Essa é uma demonstração de fé. Essa é uma fé viva, que você pode ver e tocar. Por exemplo, aqui todo mundo está preocupado. Trump agora vai sair. Eu estou falando, eu estou muito alegre. Trump, botado Trump na oficina de presidência. Desculpa, pero vai encontrar outro demônio mais poderoso que Trump. Quitaram um demônio, um diabo, para meter outro diabo pior. Você vai ver. Porque isso vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas eu estou preparando a cada um de vocês. Preparando para que você fique em religião pura. Isto é religião pura, israelita. Seguir os mandamentos, ter temor a Deus e fazer seus mandamentos. Isso é tudo que você tem que fazer. Eclesiastes, versículo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E guarda os seus mandamentos. E guarda seus mandamentos. Okay?
Porque este é o dever de todo homem. Esse é o dever de você. Não somente homens, mas mulheres também. Esse é o dever de vocês. Homem e mulher. Quando lembra, a Bíblia está escrita uma maneira masculino. Mas quando fala homem, está falando de mulher também. Porque a mulher vem de homem. Oh, nossa. Isso é. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, Agora, pois, Israel, moreno, latino, índio, nativo, brasileiro, agora, Israel, israelitas, o que vai fazer agora? que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Essa é uma pergunta que a Bíblia fala. Essa é uma pergunta que você pensa, que é o que Deus quiser de mim? O que é o que eu posso fazer para Deus? Leia outra vez. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, É só que Deus quer que você teme a Ele, que andes em todos os seus caminhos que ande em todo o seu caminho e o ames. e o ame. Como você vai amar? Lembra? Nós só falamos de amar. Eu não posso pagar a casa com amor. Mas você não pode pagar a sacrifício de Jesus, porque Ele morreu por você. Você tem que pagar por isso. Como você pode pagar? Deixando a pecado, tendo temor a Deus, ficando nos mandamentos, aprendendo como israelita para fazer as coisas. Okay? E sirvas ao Senhor teu É Deus, e sirva como servir a Deus. Tenho temor, ficando nos mandamentos. ao Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a sua mente e com toda a tua alma, e com toda a sua força. para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordenou, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, tu Deus. A terra e a todo o que nela há. Tua somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. E o vos semente deles escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Até este dia, nós ficamos mais melhor que as outras nações no mundo. Não há povo como nosso. Entendeu? Perguntas. Você tem perguntas? Qual é a experiência quando uno recebe o Espírito do Altíssimo? Você vai receber tú vas a recibir la experiencia del Espíritu Altísimo cuando tú estás leyendo esta Biblia y estás haciendo las cosas que Dios. No es que tú vas a hacer esa es otra aula que eu vou falar. Religião pentecostal, que eles falam assim, depois falam que ele é Espírito Santo que estava falando. É mentira. ¿Cuál es la experiencia cuando uno recibe el Espíritu Santo del Altísimo? Eso cuando tú estás haciendo las cosas de Dios. ¿Ok? Tú no te vas a revolcar en el piso. ¿Ok? Yo conozco un pastor que siempre está pidiendo diezmo para pagar el local. ¿Ok? Gracias a Dios por ustedes. ¿Ok? What do we got over here? Oh, go up, man. Go up. ¿Ok? Mo Max. Shalom, shalom Zeneida, Dios te bendiga. Shalom Valentín. Shalom Jean Roland Pierre. Dale luz, hermanos. Marcia, how you say that? Yul. Shalom, Irma, como está você? Shalom, Crisia. Boa noite. Shalom, Michael. Shalom, Leah. I don't understand a thing, but all praises to the Most High. Shalom, sister.
Papa Noel. No Brasil é Papa Diabo. Ok? Yeah. Papa Noel. Papa Diabo. Não tem chaminé nas casas do Brasil. Oh, really? Como agora? Você vê? Eu estou falando. Não tem chaminé. Tá bom. Comércio. Sim, é comércio. É como aqui na minha cidade, como em Salizar Deus, cada rua tem no mínimo uma igreja. É verdade. Como no Brasil, como aqui também. Como aqui há prostituta em cada rua, aí há igreja aí também. Okay? Shalom, Yossi Polanco. Shalom, Margarida. Deus abençoe a você. Arraigados como ovelhas que não têm pastor, machados e feridos. Assim é. Começo capital diz que somos judeus. Significa que os israelitas são os antigos judeus? Sim. Isso é exatamente o que está falando. No começo, sim, significa que israelita são os antigos judeus. Sim, isso é verdade. Okay? A Bíblia fala de israelita desde Gênesis, quando Jacó ele lutou com um anjo. Daí mudou seu nome de Jacó a Israel, porque ele é príncipe dos poderes. Eu acho interessante também porque é uma boa pergunta também, mas o problema hoje em dia é que nós esquecemos da nossa cultura. Nós esquecemos que somos judeus, por exemplo. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 4, fala sobre isso. Eu vou buscar outro em Macabeus que fala isso também. Porque nós agora não lembramos que somos israelitas. Sim. Okay. O problema hoje em dia é que nós esquecemos disso. Jeremias, capítulo 17, versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos, na terra em que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha era arderá para sempre. Okay. E tudo isso prova que, como um povo de Israel, vamos esquecer nossa cultura, as leis que Deus nos deu, e tudo isso que tem que ver com os judeus. Muito bem. Obrigado. Mais perguntas? Se você tem mais perguntas, você pode mandar perguntas a perguntas. Got it? E aí é e-mail que está aí abaixo. Okay? Perguntas at israelunite.org. Okay? Aí está abaixo. Você pode mandar suas perguntas aí. Lembra, em espanhol, isso é perguntas, não pergunta. Eu sei que pergunta é como você fala em português, mas está em espanhol, desafortunadamente. E com isso, se você gosta desta aula e resonou com sua alma, você é israelita. E com isso eu falo, shalom.